A graça e a paz, tudo bem com vocês? Eu sou o apóstolo Silmar Fernandes e este é mais um vídeo para edificar a tua vida. Mas antes eu gostaria de convidá-lo para se inscrever no canal do YouTube Apóstolo Silmar Fernandes. São centenas de vídeos que certamente vão edificar a tua vida. E se você já é inscrito, compartilhe os vídeos. É uma maneira de você estar evangelizando, uma maneira de você espalhar a palavra de Deus. Bem, nesse vídeo eu vou falar sobre a oração que transformou a vida de um homem. A oração que transformou a vida de um homem. E este homem que eu vou estar falando sobre ele, foi um grande homem que andou sobre a terra, um homem que Deus testemunhou a respeito dele, dizendo que ele era um homem segundo o seu coração. Eu vou falar sobre o rei Davi. E é interessante que a Bíblia mostra que Davi era um homem como nós, um homem sujeito a tentações, um homem que pecou. Mas Davi, ele tinha uma virtude que fez dele um grande homem de Deus. Isto é, ele fazia a vontade de Deus. O que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Aquilo que estava no coração de Deus, e Deus falava para Davi fazer, Davi fazia. Mas nem sempre foi assim. A história de Davi na Bíblia Sagrada mostra que Davi, ele cometeu muitos erros. E erros gravíssimos. Erros talvez que eu, você, não cometemos. Mas ele cometeu. Talvez você me pergunte, tá, pastor apóstolo, como é que então ele chegou a ser um homem segundo o coração de Deus? Como é então que ele se transformou no grande homem que ele foi? O segredo de Davi, o segredo da vida de vitória de Davi, está a partir do Salmos 51. O Salmo 51 mostra o que fez de Davi um grande homem de Deus. O Salmo 51, ele é conhecido como o Salmo do Arrependimento. É onde Davi fez uma oração a Deus, arrependido dos seus pecados. E eu quero falar sobre algumas atitudes, algumas coisas que ele falou nessa oração. Eu vou ler o Salmo 51, que é o Salmo do Arrependimento. Diz assim a palavra de Deus, Davi orando a Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e faz-me a teus olhos mal para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que com iniquidade fui tomado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde da tua face os meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me alegria da salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Aqui eu li partes da oração de Davi.
E eu quero abordar algumas atitudes de Davi que foram evidenciadas nesta oração. Primeiramente, Davi, ele estava o quê? Arrependido. O pecado na vida de Davi estava fazendo com que ele se sentisse mal, muito mal. E ele se arrependeu dos seus pecados. Então a primeira atitude de Davi que levou ele a ter uma vida de vitória é que ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu que a culpa era dele, dos seus pecados, das suas decisões, das suas escolhas. Infelizmente, meu amigo, minha amiga, muitas vezes as pessoas, elas não reconhecem os seus erros. Elas têm uma tendência a procurar um culpado pelos seus pecados. Tem uma tendência a procurar a culpa, colocar a culpa em alguém das suas próprias escolhas. O rei Davi chegou nessa oração diante de Deus e ele disse: Senhor, eu pequei contra ti somente. Senhor, apaga minhas transgressões. O meu pecado está diante de mim. Isto é, ele reconheceu diante de Deus o pecado dele. Ele reconheceu a vida de pecado que ele estava levando. E aquela vida de pecado estava pesando sobre o rei Davi. E ele chegou arrependido diante de Deus, reconhecendo a sua culpa, reconhecendo o seu pecado. Então o primeiro ponto na oração de Davi é que ele reconheceu que ele havia pecado contra Deus. Ele disse: Senhor, eu pequei contra ti somente. Ele reconheceu as transgressões. Então o primeiro passo de uma oração de arrependimento é reconhecer a nossa culpa. Sabe, reconhecer que as escolhas erradas que nós fizemos é que nos levam a ter uma vida de dificuldade, uma vida atada, amarrada, bloqueada. Então Davi se sentia assim. Então ele reconheceu, ele começou a oração reconhecendo o seu pecado e reconhecendo também a bondade de Deus. Ele disse: Senhor, conforme as tuas muitas misericórdias, me perdoa. Senhor, me perdoa, Deus, por amor do teu nome. Então ele sabia que Deus é um Deus de misericórdia. E quando uma pessoa chega diante de Deus, preste atenção, meu amigo, minha amiga, quando uma pessoa chega diante de Deus arrependida verdadeiramente e reconhece os seus pecados diante de Deus, reconhece sua culpa, confessa seus pecados, a misericórdia de Deus vem sobre a vida dessa pessoa. Então Davi começou reconhecendo quem era Deus, que era alguém cheio de misericórdia. E ele confessou o seu pecado e reconheceu a sua culpa. O segundo ponto que eu quero abordar na oração de Davi é que primeiro ele se arrependeu, confessou o seu pecado, reconheceu a sua culpa. E depois ele queria uma nova vida. E agora ele pede a Deus, ele diz assim: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Davi agora ele pediu a Deus e disse: Senhor, me transforma num novo homem, me transforma numa nova pessoa. Cria, porque Deus é o Deus criador. Cria em mim um coração reto e renova em mim um espírito inabalável. Então Davi estava pedindo: Senhor, eu não quero mais me abalar por coisa alguma. Eu não quero que nada mais faça eu me desviar dos teus caminhos. Eu não quero que nada mais faça eu pecar contra ti. Cria em mim um espírito inabalável. Então o segundo ponto de Davi, da oração de Davi, ele pediu para Deus transformar ele num novo homem. Pediu para Deus dar um novo coração e renovar um espírito inabalável na vida dele. Ele fala ainda assim na oração, olha só que coisa tremenda: livra-me dos crimes de morte, ó Deus, Deus da minha salvação,
e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Então Davi pediu: Senhor, livra-me dos crimes de morte. Por que ele fez essa oração? Porque ele havia cometido crime de morte. Ele havia mandado matar um homem inocente. Então agora ele pediu para Deus criar nele um coração puro, um espírito inabalável. E ele diz: livra-me, Senhor, de cometer tal ato novamente. Livra-me, Senhor, de cometer crimes de sangue novamente. Senhor, a minha boca te louvará. Minha boca exaltará a tua justiça. Então, meu amigo, minha amiga, quem sabe você que está assistindo este vídeo, você é uma pessoa que tem sentido o peso do pecado na sua vida. Se há algo que pesa na vida de uma pessoa, é o pecado. O pecado, ele coloca a pessoa para baixo. O pecado não deixa a pessoa desfrutar da comunhão com Deus, da intimidade com Deus. Quem sabe você é uma pessoa que está nessa situação. Há um pecado que está sobre a tua vida e tem trazido um peso para você. Então olha só, siga o exemplo do rei Davi. Vai diante de Deus em oração, reconhece os teus pecados, reconhece a tua culpa. Diga para ele: Senhor, eu errei mesmo. Senhor, a culpa é minha, a culpa não foi do fulano nem do ciclano, a culpa foi minha, eu fiz a escolha de pecar. Reconhece diante de Deus. E certamente Deus vai te perdoar. Pede para Deus te transformar numa nova pessoa. Sabia, meu amigo, minha amiga, que Deus pode transformar uma pessoa numa nova pessoa? É isso que Deus faz. Quando nós chegamos diante dele, confessamos nossos pecados, quando nós dizemos para ele: Senhor, eu não quero ser mais a mesma pessoa, Senhor, eu não quero mais viver na prática do pecado, Senhor, eu quero que a minha boca te louve e te exalte, eu quero proclamar a tua justiça. Quando a gente pede isso para Deus, Deus nos transforma numa nova pessoa. Então Davi pediu para ser transformado numa nova pessoa. Cria em mim, Senhor, um coração puro e renove em mim um espírito inabalável. Livra-me dos crimes de sangue. Davi não queria mais aquela vida. Ele estava dizendo: Senhor, aquela vida ficou para trás agora, e daqui para frente a minha boca vai te louvar, eu vou exaltar o teu nome. Senhor, aquilo que tu me mandar fazer, eu vou fazer. E ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Meu amigo, minha amiga, preste atenção. Não há pecado que o nosso Deus não possa perdoar. Se nós tomarmos uma atitude de arrependimento verdadeiro, genuíno, confessar os nossos pecados. Então, arrependimento é confessar os pecados e abandonar aquele pecado. Muitas vezes as pessoas se arrependem, chegam diante de Deus: Deus me perdoa, estou arrependido, mas elas voltam a praticar o mesmo pecado. Isso não é arrependimento. Arrependimento é confessar o pecado e deixar aquele pecado. Então foi isso que Davi fez. Ele confessou o seu pecado, reconheceu sua culpa e ele disse: Senhor, eu não quero pecar mais, não quero mais, Senhor. Livra-me dos crimes de sangue, cria em mim um coração puro, dá-me um coração novo, me transforma numa nova pessoa. E Deus transformou Davi num homem segundo o seu coração. Meu amigo, minha amiga, que o Senhor Jesus te abençoe muito. E se você tem assistido os vídeos do apóstolo Silmar Fernandes, são centenas e centenas de vídeos, eu quero deixar aqui o meu WhatsApp. Se você quiser entrar em contato comigo, você quiser oração, eu tenho um caderno enorme com o nome de todas as pessoas que entram em contato comigo. Na igreja a qual eu presido, nós temos um grupo muito forte, é um círculo de oração muito forte. Ali são colocados o nome das pessoas, a necessidade das pessoas. Então eu quero que você tenha liberdade para entrar em contato comigo. O meu WhatsApp é 986 54 48 13. Vou repetir: 986 54 48 13. Pode ter certeza que se você entrar em contato comigo, você não ficará sem resposta. Eu vou responder e vamos conversar. Que o Senhor Jesus te abençoe muito e aguarde o próximo vídeo do apóstolo Silmar Fernandes.